E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Muito obrigado por ter começado a assistir esse vídeo. Peço que você fique até o final. Mas antes de começar esse vídeo, já deixe seu like aqui para ajudar aqui no nosso canal. Já se inscreve se você não é inscrito também. Se tu não é inscrito, se inscreve aí, fazendo favor aí para ajudar, para que a nossa família possa crescer mais e mais aí. E bora pro nosso vídeo, né, galera? Bom, galera, no vídeo de hoje vai ser uma palavra polêmica. Vai ser uma coisa aí muito louca aí, que eu, pelo menos, não vejo muita discussão sobre isso aí. E eu gostaria de falar sobre isso com vocês. Sobre essa relação que existe entre o Muzan Kibutsuji, de Demon Slayer, e o Kagaya Buyashiki, né? Que é o mestre lá da parada, o mestre lá do bagulho todo lá, dos caçadores de Onis, dos caçadores de demônios em Demon Slayer, né? Em outras palavras, Kimetsu no Yaiba, em japonês. E bom, eu gostaria de fazer essa relação entre o mundo espiritual, né? Que nós vemos aí, nós podemos pegar o Muzan Kibutsuji e transformar ele, né? Colocar ele na posição de Satanás e ver aí o Kagaya Buyashiki na posição de Jesus. Porque, mano, gente, sério, tipo, eu comecei a assistir Demon Slayer de uma forma muito legal, de uma forma muito bacana. Eu tava em um momento, em um processo de mudança, né? No meu quarto, eu tava fazendo uma reforma. E eu comecei a dormir na sala, né? Eu dormia literalmente na sala. E eu também tava num processo aí de me adaptar ao meu novo trabalho, né? Nesse processo aí, toda vez que eu chegava em casa, a gente assistia, né? Eu assisti com ela inteira, minha mãe assistiu comigo Demon Slayer inteiro, foi muito bacana. E agora, né, em setembro a gente vai assistir o filme nos cinemas. Então, desde que eu comecei a assistir Demon Slayer, eu percebi que tinha essa igualação aí, não sei se essa palavra existe, comparação, digamos assim. Na minha cabeça era isso. Sempre que eu via o Kagaya Buyashiki, eu falava, mano, esse cara, ele tem uma aura, ele parece muito Jesus, mano, ele tem um negócio diferente, velho, ele é muito calmo, ele é muito, sabe, amoroso, muito gentil. Mano, eu sempre via isso, mano, eu nunca mudei minha opinião sobre o Buyashiki, né? E sobre o Kibutsuji, eu também nunca mudei minha opinião sobre ele, que ele era completamente o diabo em pessoa ali, cara. E agora a gente vai falar sobre isso, e eu vou começar falando exatamente sobre o Muzan Kibutsuji. Por quê? Porque o Muzan Kibutsuji, o que tem a ver com o diabo, Vivi? Por que você tá falando isso, né? Tipo, por que você começou esse debate do nada aí sobre o Muzan Kibutsuji e o Kagaya Buyashiki? Então, galera, por quê? O que o Muzan Kibutsuji ele costumava fazer? Ele foi o primeiro Oni. Então eu vejo também, o diabo ele foi o primeiro, né? Ali do clã demoníaco, ele foi o primeiro, ele que começou a rebelião no céu. Ele pegou e ele começou a se achar superior a Deus ali, começou a se rebelar, a fazer umas paradas bem esquisitas ali, ele tava muito estranho, muito esquisito. E aí ele convenceu uma terça parte ali dos anjos, né? Os milhares dos anjos, ele convenceu uma parte ali deles a se juntarem a ele nessa revolução contra Deus. Tipo assim, vocês querem ser meus adoradores? E eles falaram, vamos lá, isso aí, bora. Também acho que a gente não quer ser controlado, a gente não quer ser dominado, entendeu? A gente não quer ser governado por um Deus. A gente quer, né, liberdade, que não sei o quê. E aí, o Muzan Kibutsuji, ele começou isso, né? Ele começou a lhe dar a linhagem aos Onis. Desde que aconteceu aquela parada toda lá, aquela história que ele tava doente, que ele nunca sarava, e aí aquele médico lá esquisitão fez aquele negócio lá pra ele bebeu lá o bagulho. E aí, tipo, ele ficou bom, porém, ele virou um demônio, né? Ele não podia ficar sob a luz do sol e todos os outros negócios, e ele precisava se alimentar de carne e sangue
humanos, né? Então, depois disso, ele ficou ali naquela busca incansável, imparável de descobrir, né? De achar a essência que poderia trazer ele novamente pro estado de poder ir para a luz do sol, né? Para ele conseguir voltar para a luz do sol. E ele estava ali procurando isso aí. Nós sabemos perfeitamente que o único Oni até agora que conseguiu se expor à luz do sol e não morrer foi a Nezuko, né? E aí depois que ele descobriu isso, ele ficou, nossa, lascado de raiva. E aí, é isso aí que tá acontecendo aí na trama. Mas enfim, o que ele tem em comparação com o diabo? Por quê? Porque o Muzanki Butsuji, ele começa e ele dá o sangue dele em pessoas, ele coloca o sangue dele nas pessoas, e aí essas pessoas, e detalhe, não são pessoas comuns, são pessoas que têm traumas, pessoas que têm muitas fraquezas, pessoas que são muito humilhadas, pessoas que se sentem muito deprimidas, muito tristes, entendeu? E aí ele pega e ele dá o sangue dele pra essas pessoas como se, tipo assim, eu vou fazer de você uma pessoa muito forte, entendeu? Você não vai precisar se rebaixar a ninguém, você não vai precisar ser humilhado por ninguém, entendeu? Eu vou te dar o meu sangue, você vai trabalhar pra mim e você vai ser muito forte, você vai ser muito incrível, entendeu? Porque você vê ali que os Onis, todos eles eram humanos e eles tinham um passado muito triste, um passado de humilhação, um passado de muita tristeza, de muitos traumas. Então, nós podemos pegar e fazer essa referência a respeito do diabo, por quê? Porque ele pega esse tipo de pessoa e ele transforma nos piores tipos de pessoas, entendeu? Vamos supor assim um exemplo um pouco bem óbvio, né? Geralmente, massacres escolares, né? Que acontecem é porque ou a pessoa sofreu muito bullying, sabe? Foi muito judiada, muito maltratada e, né, se rebelou, se revoltou, lógico, não aguentou, pegou, né, saiu ali, meteu em todo mundo bala ali, entendeu? E aí, eu acho essa comparação muito clara, né, muito evidente do que o diabo faz, porque, tipo assim, o diabo, ele realmente quer nos transformar em servos dele. O diabo quer que a gente sirva a ele, entendeu? O diabo, ele quer dar para nós a essência dele, a essência da maldade, a essência da carnalidade, a essência da sensualidade. Por quê? Porque ele não quer que nós nos submetamos a Deus. Ele não quer que nós vivamos como pessoas boazinhas, como pessoas puras. Não, muito pelo contrário. Entendeu? E ele vai fazer o que for necessário para nos submeter a um estado de escravidão a ele. Porque você vê ali que sempre que os Onis eles atacavam ali o Tanjiro, eles não podiam falar: meu mestre, quem me mandou, né? Foi o Muzanki Butsuji. Não, por quê? Porque se eles falassem: eu tô aqui por quê? Por causa do quê? Muzanki Butsuji. O Muzanki Butsuji, ele ia saber e esse Oni automaticamente seria destruído, né? Ele iria explodir. Digamos assim, que ele era uma bomba relógio. Porque eles não podiam contar de forma nenhuma: eu vim aqui por causa do Muzanki Butsuji, foi ele que me mandou. Não. Tipo assim, por mais que todos nós já soubéssemos, por mais que o Tanjiro já soubesse disso, por mais que os Hashiras soubessem disso, os caçadores soubessem que, né, todos esses Onis, eles queriam literalmente matar os caçadores, exatamente por causa do Muzanki Butsuji, por causa da ordem do Muzanki Butsuji de exterminar os caçadores e tudo mais. E é isso que o diabo quer fazer com a gente, ele quer nos exterminar, ele quer acabar com a nossa raça, entendeu? Só que nós não podemos ter medo, nós precisamos ter a confiança de que Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Por quê? Porque depois que Jesus ressuscitou, ele tirou das mãos de Satanás aquilo que era dele. Ele tirou aquilo que, digamos assim, o diabo conquistou por mérito. O quê? Ele conquistou a morte. Ele trouxe a morte à humanidade através de quem? Através de Adão e Eva, que pecaram, desobedeceram a Deus.
e lascaram com tudo, né? Então nós vemos aí pessoas que infelizmente falecem, doenças e todo tipo de deformidade, todo tipo de, sabe, tristeza, de desgraça no mundo é por causa disso, por causa do pecado, gente. E infelizmente dá uma raiva quando eu lembro disso, mas aí depois eu também lembro que eu sou cúmplice, né? Aí eu não fico com tanta mais raiva, mas sim tristeza. Então, essa comparação aí entre o diabo e o Muzanque Butsuji é muito evidente pra mim. Eu sempre vi isso, Deus sempre falou comigo, mas eu nunca tive, sabe, uma teoria formada sobre isso, né? Não é bem uma teoria, é bem mais uma parada aqui da cosmovisão cristã, mas a gente sabe que faz todo sentido, né? E agora vamos falar, né? Nós passamos aqui 12 minutos falando sobre o Muzanque Butsuji, e agora vamos passar mais 12 minutos, brincadeira, gente, falando sobre o Kagaya Ubuyashiki, mano. E qual é a comparação que eu faço entre ele e Jesus Cristo? Por quê? Porque o Kagaya Ubuyashiki, ele é um cara muito, sabe, gente boa, gente fina, mano. Um cara muito calmo, mano. Tipo assim, ele é muito Jesus, sabe? Ele é muito calmo, né? Ele é muito, como Jesus disse, vinde, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Também lembrei do Kagaya Ubuyashiki nesse sentido, porque todas as vezes que apareciam os Hashiras, né? É interessante, um ponto aqui bem legal também, galera, é que você vê ali os Onis e os Hashiras. Eles têm passados ruins, todos eles. Vamos juntar ali os Onis e os Hashiras. Todos eles, né? Os Onis eram seres humanos, tiveram passados terríveis, e os Hashiras também tiveram passados traumatizantes, coisas terríveis que aconteceram na vida deles, né? Principalmente porque a família deles foi atacada por Onis, e aí foi por essa motivação que eles se tornaram caçadores, né? Caçadores profissas ali de Oni, né? Vamos matar os demônios aí, tudinho. E aí, galera, é porque você vê ali que a chave principal, o foco principal está para onde essas pessoas foram levadas. Porque você vê ali, os Onis também tinham passados ruins, os Hashiras também tinham passados terríveis, só que eles não foram levados a essa natureza maldosa. Eles não foram levados. E é exatamente isso que acontece também com nós, seres humanos, porque tem pessoas que elas têm traumas, têm coisas horríveis na vida delas, que vão e se rendem a Jesus. E Jesus entra na vida dessas pessoas, transforma, cura, restaura o coração dessas pessoas, e elas viram, né, novas criaturas. Mas só que tem outras pessoas que também têm traumas, passados terríveis, e aí o que acontece? Vem o diabo. E aí faz exatamente que nem o Muzanque Butsuji e tenta introduzir nessas pessoas a natureza do mal, a natureza maldosa, a natureza do pecado, da morte, né? Pessoas que se suicidam e essas coisas do tipo, sabe? Então, é o Satanás. É ele que pega, né? Pessoas que se viciam em drogas, em bebidas, em qualquer coisa do tipo assim pra tentar fugir da realidade. É porque o diabo já tomou conta da mente dessas pessoas e elas estão submetidas a essa escravidão. E quem é que pode libertar essas pessoas? Jesus, entendeu? E é por isso também que o inimigo, ele quer destruir pessoas que elas servem a Jesus de verdade, que elas amam a Jesus, que elas realmente falam o que ele disse, vivem como ele viveu, no amor, na verdade, na santidade. Por quê? Porque estas pessoas, assim como os Hashiras, elas vão entrar ali naquele mundo, assim, naquele mundo distante, ali naquele mundo do pecado, aquele mundo que está dominado pelo diabo, e vão tirar essas pessoas desses lugares, né? Vão tirar essas pessoas dessa realidade. Eu sou uma dessas pessoas. E se por algum acaso você, entre aspas, foi dominado aí pelo Muzanque Butsuji, você sabe quem, eu tô aqui pra poder te ajudar. Porque Jesus, ele quer libertar você. Ele quer fazer de você um caçador também. Um caçador de demônios, um caçador de Onis também.
Tudo que você precisa fazer é se render a ele, é chorar aos pés dele. Só isso. E ele vai tratar você da mesma forma que o Kagaya Buyashiki tratou todos os Hashiras quando ele os conheceu, né? Começando pelo Himejima, aí depois foi os outros e tudo mais. E todos eles sempre têm muito respeito, muito amor, muita afeição pelo mestre. Sabe o que os Hashiras sentem pelo Kagaya Buyashiki? É exatamente isso que eu sinto por Jesus. O que ele fez na minha vida, sabe? Não tem preço, cara. E sempre que eu tô em apuros, eu vou pedir ajuda dele. Sempre que, mano, eu tô me sentindo fraca, debilitada, eu preciso muito dele, eu vou atrás dele. Eu busco, eu clamo, eu peço ajuda. E foi o que ele disse, né? Na palavra dele tá escrito: clama a mim e eu vou te responder, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem uma parte 2 aí desse vídeo aí, dá um sinal, deixa aqui embaixo nos comentários, fazendo um favor, né? Pra eu ver que vocês se interessaram aí por esse tema, que eu acho muito legal. E Demon Slayer tem muitas comparações bacanas que dá pra fazer a respeito do mundo espiritual. Então, eu espero que vocês gostem aí, né? Esse vídeo foi um pouco longo, né? Quase 24 minutos mesmo, mas eu tentei dar uma encurtada aqui. Eu não falei tudo o que eu queria falar sobre o Kagaya Buyashiki, eu acho, né? Não sei, talvez, mas se for possível, depois eu faço um vídeo mais específico, né, sobre ele. Eu só queria deixar ressaltado aqui esse ponto aí bem bacana aí que eu vi. Eu ia gravar antes, mas eu fiquei pensando demais e aí acabei não gravando, né? Então eu gravei aqui. É só áudio, né? Um modelo diferente de vídeo, mas eu acho muito bacana conversar com vocês. É isso aí, galera. Tchauzinho, até o próximo vídeo.